Urgente, número de senadores favoráveis ao impeachment de Moraes cresce. É isso mesmo. O senador Flávio Bolsonaro afirmou no último sábado que o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal é um instrumento previsto na Constituição e que, no caso do ministro Alexandre de Moraes, seria o remédio adequado. A declaração foi feita antes da sessão de eleição para a presidência do Senado. O senador rebateu críticas sobre a possibilidade de um pedido de impeachment de Moraes, classificando como uma falsa narrativa a ideia de que discutir o afastamento de um ministro do STF seria um ato antidemocrático. Flávio Bolsonaro também alegou que há já 40 senadores favoráveis ao impeachment de Moraes e fez duras críticas ao magistrado. Para que um processo de impeachment contra um ministro do STF seja aberto, são necessários os votos favoráveis de 2/3 do Senado, ou seja, 54 senadores. Mas para que o impeachment seja colocado em votação, são necessários 41, números que o senador acredita já possuir. E acredita também que, inegavelmente, o impeachment de Moraes será o ponto de partida para colocar um fim em toda a cruel perseguição contra o ex-presidente Bolsonaro e seus aliados. Ele fala em debate e admite levar em frente a discussão de anistia aos alvos do 8 de janeiro. É isso mesmo. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou em entrevista à Globo News que a casa não pode travar o debate sobre a anistia aos envolvidos do 8 de janeiro. Alcolumbre, que chega ao comando da Casa Alta pela segunda vez, não entrou no mérito de propostas sobre o assunto, mas disse que a oposição tem todo o direito de discutir o tema. Ele falou que firmou um diálogo com o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. Ele disse: "Na minha conversa com Bolsonaro tratamos de liberdade partidária. Nunca houve imposição de uma agenda, nem do PL nem do PT. O que houve é o desejo de parte do Senado e da Câmara de debater a anistia, e nós não podemos nos furtar de debater qualquer assunto. Discutir o assunto não quer dizer que esteja apoiando o tema. Quero pedir a compreensão dos atores políticos para que não contaminemos o debate." Fecha aspas. O líder do governo no Senado, Randolfo Rodrigues, comemorou a vitória do Davi Alcolumbre. Para ele, o senador eleito representa um círculo histórico de renovação da política e está comprometido, seja lá o que isso quer dizer, com a agenda de Constituição Nacional. E em entrevista à Globo News, o Alcolumbre elogiou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A excelente relação com o ministro Haddad é até uma oportunidade, sem ser advogado do ministro Haddad, mas de perceber que ele está dando o máximo de si para tentar ajudar na agenda econômica do Brasil. Infelizmente, a gente tem disputas partidárias e políticas que acabam entrando em outra esfera e acabam tentando desconstruir a figura de um homem público que está dando o máximo de si. Eu reconheço e respeito o ministro Haddad como um grande quadro do governo brasileiro, tenho uma relação extraordinária de relacionamento pessoal e já me coloquei à disposição antes da eleição, caso viesse vencer a eleição, para caminhar lado a lado com o ministro Haddad. Nessa mesma entrevista, Alcolumbre revelou que a pauta da anistia aos presos políticos do 8 de janeiro não deve avançar. E aqui só falava assim, anistia sem anistia, anistia sem anistia. Pessoalmente, eu acredito que isso não é uma pauta das ruas. Eu desafio qualquer um a tomar média em 10 botequins, se algum popular vai falar disso. O popular, como o senhor disse, está querendo falar de inflação de alimentos, segurança, que é um tema também que inexistiu nessa campanha, transporte, enfim, trabalho. A minha pergunta, o senhor vê a anistia como uma pauta das ruas ou uma pauta da polarização? Otávio, eu concordo integralmente com o que você falou. E eu falo isso todo dia e toda hora e todo instante, que nós temos que nos dedicarmos à agenda que possa promover, vou repetir novamente, a pacificação do Brasil. Esse assunto não vai pacificar o Brasil. Pode existir, ela vai existir, nós não vamos tirar o direito dela existir. Mas ela não é a prioridade do Brasil nem do parlamento brasileiro. Em seu discurso, o senador Eduardo Girão alertou para o perigo que a presidência de Alcolumbre pode representar. Nós vimos o discurso agora que me antecedeu
falando de rede social, de like, já sinalizando controle da mídia, que é o sonho de consumo dos poderosos de plantão para controlar, para calar o brasileiro. O PL da censura passou sob a presidência do candidato do continuismo. A gente precisa lembrar disso. Um espectro político da direita, dos conservadores desse país, não se sentem representados pelo que acabou de ouvir aqui da outra tribuna do candidato do continuismo. Aqui não é clube privado que um passa o bastão para o outro, faz acordões, vai tu para aquela comissão. Isso não deveria ser correto. Costa, vamos lá, começo por você. O Eduardo Girão citou aí o continuismo, né? O Davi Alcolumbre já foi presidente do Senado, aí veio Rodrigo Pacheco, ficou por 4 anos ali, foi 2 anos, foi reeleito, mais 2 anos, e agora volta. E aí o Randolfo Rodrigues, vocês lembram, eu falei aqui que ele disse que o Alcolumbre é um círculo histórico de renovação da política. Então, algo inacreditável, né? Bom, não temos uma boa perspectiva, mais uma vez, Consta, e essa história de acordo feito é acordo cumprido. Que tipo de acordo o Alcolumbre pode ter feito com a oposição e com o governo? E como cumprir se cada um está de um lado? Essa é a pergunta de $1 milhão. Eu vou chegar lá na questão do acordo, né? Para o lado que pode interessar a direita. Mas antes de mais nada, Lacombe, vamos começar pelo óbvio. E acho que a nossa querida amiga Ana, aqui no X dela, resumiu melhor que todo mundo, né? Isso é puro suco de Brasil. Eu escrevi o meu bordão, já que há anos e anos eu repito, né? O Brasil cansa. E qualquer pessoa minimamente sensata, decente, patriota, não pode estar feliz quando alguém como Alcolumbre volta ao comando do Senado, né? Sai Rodrigo Pacheco e entra Rodrigo Pacheco, piorado talvez, né? E ele já foi o presidente e a gente sabe o que ele fez no verão passado, então ninguém pode ter uma expectativa de algo bom à frente. Isso força uma reflexão geral sobre o Brasil, sobre a política brasileira, sobre o peso que os estados do Norte e Nordeste têm na federação, né, em termos principalmente de Senado. Quer dizer, São Paulo, com o tamanho, a importância que tem, o PIB, tudo isso, vai lá e coloca o mesmo número que Amapá, né, de onde vem o senador em questão. Então, tudo isso é um problema sério para o Brasil, tem que ser dito, e eu estou na turma que acha que a gente pode sentir saudade de Rodrigo Pacheco, o que, cá entre nós, é assustador pensar. Eu tenho uma outra regra de bolso, Lacombe, também, que nunca falha, até hoje nunca falhou. Quando a turma do PT está festejando algo, eu estou chorando. Quando eles estão chorando, eu estou feliz da vida, soltando fogos de artifício. Eu nem sei o que é, mas eu estou fazendo isso. Depois eu vou entender. Então, eu não posso festejar algo ao lado de senador Randolfo Rodrigues, saltitando e companhia. Aí vem essa questão toda que cansa muito, e aqui a gente está num programa sério para falar sério, com gente séria, né? Que é essa coisa de treta em rede social e tudo, intergalácticos versus a direita caçabista, o pragmatismo, até onde deveria ir o pragmatismo e tudo mais. Claro que tem alguma relevância até filosófica a gente discutir isso, e eu não vou me eximir aqui. Comissões, vice-presidência de comissão e tudo, podem ter seu valor. Qualquer pessoa tem que perguntar qual o custo, porque é um trade-off. E aí a gente vai chegando aos pouquinhos na questão do acordo. Porque no limite do pragmatismo, com esse argumento de que ele já estava vitorioso, o Lula está vitorioso. Seja ou não uma eleição limpa, ele é o presidente. Então, por essa lógica caçabista, digamos assim, vamos logo pleitear um ministério no governo Lula, aderir e tentar melhorar. Ou você prefere deixar na mão da Marina Silva ou do Fernando Haddad o ministério? O que é melhor para o Brasil? Então, percebam que esse é um argumento meio cafajeste, como dizia Olavo de Carvalho, porque o pragmatismo pode justificar tudo. E normalmente muita gente puxa da cartola quando quer justificar besteira, né? Eu não estou dizendo com isso que eu condeno a posteriori e sem saber a íntegra dos acordos firmados com uma figura como Bartoré,
que não faz nenhum sentido o argumento de que, olha, já estava favas contadas, já era ele o senador eleito. Bom, se fosse verdade que não interessava nada o apoio do partido maior de oposição, que é o PL e tudo, por que que o Alcolumbre daria qualquer coisa em troca? Então, isso é uma questão de coerência também lógica. Ah, já estava ganho, não tinha nada o que fazer, mas negociamos um acordo. Ué, por que que ele negociou? Então tem algum peso para ele esse apoio do Alcolumbre e até de Bolsonaro em essência, no limite. Uma ligação do Bolsonaro para parabenizá-lo deve ter um peso, né? Senão não teria acordo. É elementar, meu caro Watson. Então eu estou querendo entender o acordo, assim como todo o Brasil. Eu não coloco em xeque a boa intenção de muita gente bolsonarista ou do PL e tudo mais. Mas é evidente que me incomoda bastante uma turma que justifica qualquer coisa, de repente o Nunes tem que ser o melhor prefeito do mundo, apoiar tudo isso aí é uma estratégia brilhante, é um xadrez de 4D, ao mesmo tempo que eles dedicam quase todo o tempo, essa patota, a demonizar gente liberal clássica ou de direita. Pô, dá para dar uma lista enorme aqui, mas vamos lá, Ruschel, o Marcel Van Hatten, que é um grande parlamentar de oposição, né? Nossa querida Ana Paula Henkel e a Renata Barreto, tanta gente é massacrada por esse pessoal, o Príncipe, né? Que volta e meia está aqui no nosso programa, mas eles se recusam a criticar Alexandre de Moraes, agora o próprio Alcolumbre, o Ricardo Nunes. Poxa, tá ficando esquisito esse xadrez, tá ficando estranho esse jogo, né? Que você demoniza o Marcel Van Hatten, que é uma das vozes que mais defendem a restauração da democracia no Brasil, mas você poupa o Alexandre de Moraes, porque é uma estratégia. Senão, o PT volta? Não sei, né? Qual é o argumento nesse caso. O que eu sei é que não me interessa disputa partidária, eleitoral. Eu não estou nesse jogo, eu não tenho partido, eu não sou candidato a porcaria nenhuma, me interessa o Brasil. E hoje não faz sentido discutir Senado brasileiro sem colocar o elefante na sala. O elefante na sala é o casuísmo, o arbítrio, a prisão ilegal, perseguição política. Carla Zambelli está sendo agora caçada pelo TRE de São Paulo e muita gente ficou em silêncio. Então, me parece que alguns estão jogando um jogo perigoso, que o acordo talvez seja queima quem já está queimado, joga para o leão quem vai ficar com a peixa de radical, e surge aí vamos dizer assim, um novo bolsonarismo mais moderado, que, poxa, faz acordo e até elogia e liga para dar parabéns para o Alcolumbre. Essa é a visão mais pessimista da coisa. Tem uma visão mais otimista que tem que ocupar espaço, o Brasil é isso mesmo, os donos do poder ganharam, não dá para peitar essa turma e vamos ter que saber jogar de acordo com as regras do jogo que foram criadas por eles. Tudo bem, esse é um argumento razoável. Resta saber se vai realmente surtir efeito fazer pacto com o diabo. O que tem para o povo brasileiro nisso? É uma questão que fica em aberto, né? Porque alguns estão falando, o próprio Gaia, deputado Gustavo Gaia, deu a entender que o acordo seria a elegibilidade do Bolsonaro. Isso é bom para a direita, porque, afinal de contas, o Bolsonaro seria muito melhor do que isso aí que nós temos e tudo mais. Resta, claro, saber se isso realmente está na mesa. O Alexandre de Moraes, o sistema, deixará Bolsonaro disputar a eleição? Eu tenho muitas dúvidas. E se isso acontecesse, digamos assim, e ele vencesse, que são muitos sis, que Bolsonaro seria esse? Seria o Bolsonaro do Paulo Guedes de volta, do Salles, que está sendo demonizado pela turma, ou um Bolsonaro do Valdemar Costa Neto e do Alcolumbre do Kassab, né? Porque é um governo bem diferente. Então, são muitas questões em aberto, muitas questões. Eu não tenho bola de cristal, eu confio na boa intenção de muitos ali, outros nem tanto, né? Quero crer que estão tentando salvar o que for possível, mas não acho que no acordo, como vimos no trecho que mostramos, está os presos políticos do Brasil. E isso, para mim, Lacombe, volto a repetir, é a prioridade. Nós temos, como diz o próprio Bolsonaro, órfãos de pais vivos. Nós temos uma cabeleireira, mãe de 2 filhos pequenos, presa por usar um batom numa estátua, num país que solta traficante pego com não sei quantas toneladas de droga, né? Então, o negócio está muito errado no Brasil. Se o único jeito de salvar o Brasil é acordo com o Bartoré, eu acho que esse Brasil talvez não mereça ser salvo. Essa é uma impressão que eu tenho. É triste dizer isso, mas muita gente boa está chegando a essa conclusão. Que país é esse que estão salvando? Essa é a pergunta.
O Tiago Brasileiro fez aqui um superchat. Obrigado, Tiago. Mandou o seguinte comentário. Esse também é meu argumento. Se eles já estavam garantidos, por que iam negociar? Ana, e acho que assim, a única esperança... Bom, o Congresso é muito ruim, gente. Eu me lembro quando a gente estava lá na Revista Oeste fazendo a cobertura das eleições no primeiro turno e muita gente comemorando, um Congresso conservador, um Congresso conservador. O Congresso é muito ruim, ainda é muito ruim. Acho que ainda falta muito para a gente ter um Congresso, uma Câmara e um Senado decentes. Mas se há alguma esperança de que o Alcolumbre vai cumprir algum tipo de acordo decente da mesma forma, isso reside no seguinte, Ana, a gente viu aí presidente do PSD, presidente do Republicanos, Merval Pereira no Globo, Andréa Sadi na Globo News, todo mundo meio que já largando. Bom, Arthur Lira, né? Arthur Lira desceu a lenha no Haddad, desceu a lenha no governo. Então, acho que se há alguma esperança de que pode haver algo decente com o Davi Alcolumbre na presidência do Senado, vem disso, né? De resolverem, bom, chega deste governo. Aí, quem sabe, mas, como disse Constantino, mistério, Ana. Vamos lá, Lacombe. Bom, antes do meu comentário, eu realmente não acompanho esses bate-cabeças aí de rede social, mas eu vou aqui fazer uma defesa pública de uma pessoa que não precisa de mim para defender o nome dela, que é a Renata Barreto. Mas ela, desde ontem, eu conversei com ela, ela está sendo atacada de uma maneira vil, covarde, por parte da direita. Então, assim, o que é impressionante é que, durante a eleição de São Paulo, por exemplo, a Renata, ela deu a opinião dela sobre a candidatura do Pablo Marçal, por exemplo, dizendo que ela não acreditava na candidatura ou naquela bondade toda, aqueles projetos meio vazios que ele colocava ali, aquela coisa de internet. E aí o que aconteceu? Ela foi atacada exatamente porque ela não defendeu a candidatura do Pablo Marçal. Agora, ela simplesmente criticou a eleição do Alcolumbre e aí os bolsonaristas que concordavam com ela de maneira veemente durante a eleição de São Paulo, as mesmas pessoas estão desde ontem atacando a Renata Barreto. Então, eu acho que essa ruptura toda, que você tem que concordar 100% o tempo todo. Eu sempre falo, né, aquela frase do Ronald Reagan, se alguém concorda comigo 80% do tempo, essa pessoa é um aliado e não 20% um traidor. Então, eu acho que esse ataque orquestrado em cima da Renata, acho uma grande bobagem, acho pura imaturidade. A gente pode discutir as coisas em prol de uma direita que é muito jovem no Brasil, é uma direita bebê ainda. A gente ainda bate cabeça, o que é o melhor, o que não é melhor. É melhor peitar o sistema? E não deu certo. É melhor, então, jogar com o sistema de dentro para fora? Vamos tentar, então. Dito isso, Lacombe, a única coisa, algumas coisas que eu não entendo em relação, e quando eu tuitei ontem, que o Alcolumbre sentado na cadeira de presidente do Senado é o mais puro suco de Brasil, eu entro nesse mérito de, meu Deus, tivemos que construir acordos, comissões aqui e ali, porque era o único nome para colocar, para não tirar a direita do jogo. O meu questionamento nesse caso, e aí eu volto para a última eleição, quando o senador Rogério Marinho teve votos significativos, não me lembro quantos, talvez Consta pode dar uma olhada aí na internet para mim, 34, enfim, não me lembro, 30, não me lembro, mas foi um número significativo, e mesmo naquela derrota, o que foi dito? Foi uma derrota significativa, foi a pavimentação de um caminho para candidatos comprometidos de maneira real com as pautas da direita. E aí, o que é difícil para eu entender é como saímos de uma derrota boa,
significativa dentro do possível, olhando a longo prazo o crescimento da direita ali dentro do Senado, como que a gente sai daquilo e volta 20 mil casas para o Alcolumbre, que nós sabemos que a única coisa que Alcolumbre se preocupa ali dentro é com o Alcolumbre. O Alcolumbre sentou na indicação do presidente Bolsonaro do André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal durante meses e deu de ombros. Eu não estou nem aí para vocês, para a Constituição, eu vou fazer o que eu quero. Em relação a esses acordos que ele disse, né, aí no discurso dele, lá atrás, se voltarmos, também tivemos um tal acordo, né, com uma carta redigida do ex-presidente Michel Temer, um acordo com Alexandre de Moraes, com o presidente Bolsonaro. Todos nós celebramos a pacificação, o acordo. E o que aconteceu? O tal acordo foi rasgado, foi jogado no lixo. Nós que ficamos animados, quem sabe vem uma pacificação por aí. Os pragmáticos disseram, eu não acredito, e os pragmáticos estavam certos, então agora nós estamos trazendo o mesmo pragmatismo daqueles pragmáticos. Eu, no momento, vou acreditar no que os meus olhos já viram até aqui. Eu não tenho como acreditar num Alcolumbre que nasceu de novo. Se chegar ali na frente, ele beneficiar de maneira constitucional, correta, o Congresso, não tem problema mudar de ideia. Agora, o que os meus olhos viram até aqui, é difícil ter alguma esperança, Lacombe, é desanimador. Então, infelizmente, hoje, no dia 2 de fevereiro, eu digo que foi ruim com Pacheco e pode ser muito pior com Alcolumbre. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.